Olá, estamos de volta com Frente a Frente dos estúdios de Brasília, que recebe hoje o líder do PSL aqui na Câmara dos Deputados, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Deputado, falávamos no bloco anterior sobre democracia, vários assuntos, enfim, já passamos por uma série de coisas aqui, reformas, mas o que está mais premente aí para a população é o auxílio emergencial. O presidente deve editar aí a medida provisória nos próximos dias. Vai ficar mesmo nos R$ 250 ou a população pode esperar aí um pouco mais? Bom, primeiro dizer que a gente fez um esforço grande semana passada para aprovar a PEC emergencial que possibilita espaço fiscal para isso, né? E os gastos estão limitados a 44 bilhões de reais, que é um valor grande, mas é também um valor possível de ser feito, né? O ano passado o governo federal gastou mais de 300 bilhões de reais com as parcelas de auxílio emergencial, que nós aprovamos na Câmara, inicialmente 600, depois 300. E agora é lógico que a população precisa ser amparada. Nós estamos vivendo, inclusive, né, um dos picos aí da pandemia. Chegamos aí ontem, se não me engano, ao maior número de registros de mortes, né? E é preciso dizer que nós lamentamos todas as mortes. Temos vários amigos aí com parentes, né, vivendo situações dramáticas nesse momento, e a gente espera que tenha desfechos felizes, né, e lamentamos todas as mortes. E o presidente, o governo, mais uma vez, vai fazer um esforço, e o parlamento vai ter que sopesar. Nós temos um limite estabelecido agora no texto constitucional de 44 bilhões de reais. Aumentar o valor pode diminuir o alcance em termos de número de pessoas, ou diminuir o alcance em termos de quantidade de parcelas. Então, é isso que nós vamos ter que sopesar dentro do limite fiscal que foi aberto, né? E vamos ver qual a proposta do governo federal, e isso vai ser discutido dentro da Câmara, com muita tranquilidade também, mas tem que ser feito com rapidez, porque temos um grande número, milhões e milhões de brasileiros necessitando. O senhor vê a possibilidade aí de decretar, porque com 2.841 mortes, como tivemos na terça-feira, e aí esse número não baixa, é impressionante, só vai subindo. Há quem diga que podemos chegar aí a 3.000 mortes ou mais até diárias. Se chegar a situação hoje ou amanhã. Pois é, 22 capitais já estão em colapso do seu sistema de saúde, ou seja, estamos chegando numa situação onde não há outra saída que não seja mesmo o distanciamento social, com algumas atividades fechadas, o que vai dificultar ainda mais a vida das pessoas, vai dificultar a situação econômica do país, mas estamos chegando numa situação que parece que não tem solução que não seja o distanciamento social em várias cidades do Brasil. Isso não vai exigir aí um esforço maior, não só do governo, digo aqui também do Congresso, do Judiciário, cada um fazendo a sua parte para tentar deixar mais recursos para a saúde, para poder pagar aí um auxílio melhor, melhorar o sistema de saúde? É possível isso? Não, Denise, eu acho que a sua avaliação está correta no quadro em si, né? E na necessidade também de que nós precisamos, todos nós, todas as instituições, todas as esferas de poder, nos 3 níveis, né, a União, os estados e municípios, nós precisamos cada vez mais nos unirmos para adotar atitudes que preservem as vidas e os empregos. E isso, agora, é uma ciência conseguir esse equilíbrio num país de dimensões continentais como o nosso, com diversidades regionais, com diferenças econômicas, e essa é a vantagem também de sermos uma federação, né? Alguns municípios conseguiram se preparar, conseguiram habilitar leitos, construir leitos, adquirir respiradores, e hoje tem uma margem maior para decretar medidas restritivas que preservam a atividade econômica. E isso foi uma sabedoria, foi uma previsibilidade que os prefeitos, alguns prefeitos tiveram, que alguns governadores tiveram, e que agora possibilita um espaço maior para esse equilíbrio. Alguns outros governadores e prefeitos foram incautos, vamos dizer assim, não se planejaram em relação a isso, desmobilizaram hospitais de campanha, né, distribuíram equipamentos, desmobilizaram outras estruturas, e agora nós temos problemas, estamos vivendo filas aí, com vários realmente sistemas de saúde estaduais e municipais com fila para internação, e a situação ficando cada vez mais complexa. A solução para isso tudo é a vacinação. Né? O presidente acabou de trocar o ministro da Saúde agora, e nós temos esperança, né, até diante do cronograma que já havia sido
publicado pelo Ministério da Saúde, que nós venhamos adquirir o mais rápido possível a maior quantidade de doses possível de vacinas, para que a gente imunize a população, não só o grupo de risco, que cada vez mais está ampliado diante das novas variações dos vírus, para que a gente possa retomar alguma atividade econômica para que o país não feche por completo. Pois é, líder, só a definição de que o Brasil tem que fazer uma vacinação em massa já foi um reposicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que no início ali criticou as vacinas, né? Agora ele dá, ali na última conversa sobre a situação, ele disse que é preciso uma ação nacional, né? Com o novo ministro é possível a interligação entre governadores, ainda não se fala em lockdown ou fechamento. Como seria essa organização nacional ou esta reorganização para combater a pandemia? Bom, eu não sou especialista em saúde e agora nós temos um novo ministro da Saúde. É política, né? Então, eu posso falar em linhas gerais do que eu imagino, né? Era o que eu estava dizendo, aqueles estados que conseguirem repor os leitos, conseguirem criar novos leitos, os estados que, de um lado, vão ter uma liberdade maior para manter as atividades econômicas ou a sua atividade econômica com alguma movimentação. Os estados que não conseguirem, certamente a pressão também de todos para que hajam medidas mais restritivas, ela vai ocorrer. O senhor, então, admite a possibilidade, em caso de emergência total, de um lockdown ou de uma quarentena? Não, então, eu sou crítico do lockdown, porque eu conversei com muitos médicos, inclusive fizemos uma live agora na segunda-feira com a doutora Ellen, de Goiás, e com o doutor Francisco, de São Paulo, e eles, que são especialistas médicos, disseram que o lockdown, por exemplo, pode ter o efeito inverso, porque você tranca as pessoas em casa com pessoas que já estão infectadas e elas reinfectam ou infectam todos aqueles que estão lá. Então, é por isso que nós temos que fazer, na minha opinião, um grande debate com especialistas, e a chegada do novo ministro, que é médico, vai possibilitar um impulso para isso, para se chegar num equilíbrio entre medidas restritivas, medidas de proteção, o uso aí de máscara, uso de álcool gel, distanciamento social, mas sem o lockdown completo, porque se nós quebrarmos a economia... E a participação federal se daria de que forma? Como iriam unir aí essas propostas? Formar um grupo? Acho que é um trabalho de coordenação, primeiro, para ajudar a compreensão dos problemas regionais. Segundo, o que já vem sendo feito, que é a distribuição de recursos. Ajuda também a busca por milhões e milhões de doses de vacina e fabricação de vacinas aqui no Brasil também para atender o mercado, né, ajudar os estados e municípios quando chegar a esse ponto jurídico, né, dessa permissão de aquisição, dela ficar mais clara, que os estados e municípios também possam fazer isso para ajudar a que o maior número de pessoas sejam imunizadas. Eu acho que essa coordenação a nível nacional, o grupo de trabalho, com certeza. Eu acho que deveria se unir, na minha opinião, até visões divergentes sobre o caso, médicos que queiram fazer o lockdown e médicos que não queiram, para que eles possam reunir e discutir e sair com uma medida equilibrada. A equipe econômica tem que participar, né, o setor produtivo tem que participar. Por que isso não foi feito até agora? Onde Pazuello errou? Para a gente chegar agora, um ano depois, a gente está começando a discutir coisas que deveriam ter sido discutidas lá atrás. Por exemplo, a criação desse grupo, uma coordenação nacional que a gente não teve até hoje. Quando teve aquela reunião dos governadores, já terminou ali em bate-boca lá atrás, lá em abril, maio, se não me engano, ou julho, bate-boca ali entre João Dória e Jair Bolsonaro. Ou seja, não é hora de discutir 2022, né, deputado? Por que isso não foi feito lá atrás? Bom, primeiro dizer que o ministro que iniciou foi o ministro Mandetta, né? Ele, que era médico, poderia ter feito isso. Ele que quis antecipar, inclusive, o debate presidencial. Isso ficou claro depois, porque ele praticamente se lançou como um pré-candidato. Mas ele diz que ele tentou fazer ali medidas de distanciamento social, mas o presidente Jair Bolsonaro não admitia. Aí depois veio também ele dizendo que o presidente queria que ele assinasse como protocolo do Ministério da Saúde o uso da cloroquina, ele se recusou a assinar e que isso criou ali esse ambiente de desgaste. Ele disse que ele não queria, ele queria uma medida e o presidente não queria, ou seja, depois, tanto é que ele foi substituído por um general que também não resolveu o problema. Ou seja, eu acho que houve grandes avanços, né, quando o Pazuello assumiu. Na minha visão, o Mandetta ele fez uma atuação muito midiática, mas pouco efetiva.
ele antecipou esse debate presidencial. Ficou muito claro quando ele deu aquela entrevista na véspera da sua demissão, lá, inclusive, no Palácio das Esmeraldas, lá em Goiânia, para o Fantástico, e fez um discurso completamente político, de desgaste para o presidente, algo que talvez tivesse tido alguma continuidade se a doutora Ludmilla tivesse sido escolhida, diante do que a gente viu depois. A gente viu alguns vídeos dela tocando violão junto com a Dilma, me chamando de minha presidenta favorita, umas coisas assim, que ficou claro assim, que ela provavelmente trabalharia para o desgaste do presidente, politizando uma atuação que deveria ser técnica. Né? Como é que foi o episódio da doutora Ludmilla? O que eu posso dizer é que a doutora Ludmilla é respeitada entre colegas, é topo de medicina no Brasil, chefia a maior UTI do Brasil, né, um lugar que qualquer médico intensivista queria estar. Enfim, mas na política eu até admito que uma determinada pessoa participe de um governo, depois do outro. O Tarcísio é um exemplo, né, que participou de vários governos, mas uma proximidade tão grande assim é de inviabilizar. Né? Como é que foi essa história, esse episódio da Ludmilla? Bom, Zé Maria, eu não sei os detalhes assim, de como ela se aproximou, de como ela chegou, eu não tenho nenhuma crítica à profissional, eu não a conheço, eu sei que ela é de Anápolis, inclusive, é uma cidade importante do estado de Goiás. As referências que eu tive como profissional, ela como médica, foram as melhores possíveis, inclusive de pessoas de Anápolis. Ela tratou de meio mundo no Congresso. Inclusive de pessoas de Anápolis, mas só que nós não podemos esquecer que o cargo de ministro é um cargo político, é um cargo que precisa de um alinhamento claro, ideológico também. Mas como é que ela chegou no presidente? Eu não sei. Eu sei que eu, depois que o nome dela começou a surgir... Você já viu falar do Jabuti, né? Alguém coloca lá. É verdade, mas eu não sei quem foi esse instrumento aí desse Jabuti. Não sei. Queiroga, ou foi enchente ou um monte de gente. Né? Queiroga, quem indicou o novo ministro Marcelo Queiroga, quem indicou foi Flávio Bolsonaro mesmo, não, conforme eu vi na imprensa dizem também. por aí? Eu vi na imprensa, não sei. Ciro Nogueira. Não sei os bastidores. Eu vi o tweet do presidente da Câmara dando suporte à doutora Ludmilla, né? Então, eu imagino que o PP talvez estivesse apoiando a doutora Ludmilla, não sei se... Ali dizem que o suporte ele tinha dado para um perfil que tivesse diálogo com o Congresso, que ele jogou ali para ser o doutor Luizinho, deputado do PP do Rio de Janeiro, Partido Progressista. E aí, como o presidente foi conversar com a doutora Ludmilla, ele saiu lá no Eu Apoio e ficou por isso mesmo. Eu não sei os bastidores. Eu sei que o deputado doutor Luizinho é um profissional excepcional, certamente teria sido uma ótima escolha também. Vai ser o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que é a Comissão de Saúde, e é um amigo nosso, eu sei que faria um grande trabalho, foi secretário de Saúde do Estado do Rio. Mas eu confio muito, primeiro, no tino político do presidente, né, e também no assessoramento que ele tem próximo a ele. Tanto que chegou a essa questão do desalinhamento político da doutora Ludmilla, que ficou evidente com os vídeos, as manifestações, e, ao contrário, o doutor Queiroga já chegou e está fazendo todos os sinais para se demonstrar alinhado com o presidente, o que é importante, né, para um cargo de ministro. Vai trocar a equipe lá do Ministério? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que se ele trocar é natural também do processo. Perfeito. É o Frente a Frente aqui, uma quarta-feira muito importante, falando exatamente do que você precisa saber da política. Queria agradecer muito a participação do líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo. Deputado, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Zé Maria e Denise. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. É uma boa conversa, né? É uma conversa descontraída, sempre muito boa, que vocês me convidem mais para eu poder falar um pouco mais desse momento que o PSL está vivendo, né? Falar um pouco mais de Goiás. Me convida para eu falar de Goiás, do meu estado. Estamos mandando muito recurso aí para Goiás, temos ajudado muito as cidades de Anápolis, de Rio Verde, já está aí, inclusive, faz aniversário no mesmo dia que eu, 31 de maio. Então, e temos construído uma base de apoio a partir de ajudas concretas, né? Fomento aos colégios militares, né? Ajuda aos órgãos policiais, Polícia Técnico Científica, PM, Bombeiro.
Eu queria vir aqui para falar de Goiás, um dia vocês me convidam aqui. Perfeito. É isso aí. Nessa mesa redonda, minha parceira de sempre aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Mais um Frente a Frente. Olha, convite para o senhor vir aqui não vai faltar, líder. Muito obrigada e muito obrigada a você que nos assistiu. É isso. Olha, a Brasília não produz a política nacional, é você que produz e manda deputados aqui para Brasília, né? E nós apenas repercutimos e trazemos até você todas as impressões dos partidos e dos líderes. Gostei muito da conversa, dessa mesa redonda aqui. Muito obrigado por ter acompanhado aqui a Rede Vida e muito boa noite. E continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até a próxima.